Fala pessoal, tudo bem? Aqui é André Sacramento Amorim e hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma postagem que eu havia feito, onde eu perguntei para vocês qual o sentimento que você tem, no caso, quando fica sabendo que precisa falar em público. E eu tive várias respostas aí, muitas pessoas participaram, me mandaram mensagem até no meu WhatsApp, mandaram mensagem na própria postagem, em outros lugares. Eu escolhi aqui 10 mensagens que foram enviadas para tentar dar uma ajuda e para tentar, de uma forma simples, que vocês consigam superar isso. Então vamos lá começar a conversar referente a isso. A primeira postagem aí que eu escolhi para comentar um pouco, para falar um pouco com vocês, foi assim, que eu perguntei, fiz aquela pergunta e a pessoa respondeu assim: preocupação sobre o que falar ou como falar. Ou seja, duas coisas, como falar ou preocupação do que falar, como e o que falar. Vamos primeiro trabalhar aqui o que falar. Fica um pouco difícil da gente saber realmente o que vamos falar, quando a gente precisa falar em público. Por quê? Eu vou dar algumas hipóteses aqui. Você pode ser obrigado a falar em público por causa de uma apresentação na sua faculdade, na sua universidade. Você pode precisar falar em público decorrente de um serviço que você fez e necessita apresentar esse serviço para a diretoria, para o seu chefe, para o pessoal que trabalha junto contigo. Ou você precisa falar em público para fazer uma declaração de amor ou para dar felicitações para alguma pessoa. Ou seja, são várias hipóteses que acontecem na vida de uma pessoa em que ela precisa falar em público. Uma hipótese que acontece, que eu acho que nesse momento é bem especial, é que muitas pessoas precisam falar em público em algumas dinâmicas que os empregos agora, os recrutadores estão fazendo. E essas dinâmicas, por incrível que pareça, quando é dinâmicas em grupo, é onde eles mais avaliam as pessoas. Então eu vou falar um pouquinho dessa, tudo bem? Mas poderia ser aplicada em qualquer outra dessas que eu falei, O que você vai falar, nessas dinâmicas, sobre o que falar? Nesse caso, numa entrevista de emprego, o que vocês imaginam que o recrutador está querendo saber? Ele está querendo saber alguma coisa sobre você. Essa que é a grande verdade. O recrutador está ali para te conhecer mais, para entender melhor o seu mundo e para saber também quais são as suas experiências e o que você pretende quando você vai entrar em um serviço, saber as suas habilidades. Então é de suma importância você estar falando isso. É interessante também falar de hobbies, o que você gosta de fazer? Talvez, mas assim, a gente tem que parar e pensar um pouco, se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Se eu fosse um recrutador e tivesse querendo contratar uma pessoa para o meu quadro de funcionários, o que eu gostaria de saber dessa pessoa? Talvez eu gostaria de saber onde ela mora? Talvez. Talvez eu gostaria de saber se ela é casada ou não? Talvez. Mas com certeza absoluta iria querer saber as suas qualificações técnicas. Onde você estudou, o que você sabe fazer, a sua experiência e as suas pretensões. Então eu acredito assim que sempre que você tiver essa dúvida sobre o que falar, troca de lugar. Antes de pensar e antes de começar a falar, troca de lugar. É um exercício muito rápido, Às vezes você não vai ter um tempo de se preparar para isso. Então troca rapidamente de lugar e pensa, faz uma pergunta direta para você. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa que me pediu, que está me avaliando, o que eu iria avaliar?
com certeza, ou quase 100%, você vai chegar aonde ela queria ou muito próximo. Isso vai fazer com que você se destaque perante as outras pessoas. Eu já tive alguns alunos que, com algumas técnicas, eles se saíram muito bem nas entrevistas de emprego, inclusive depois falando para mim referente a isso, né, que usou algumas técnicas, algumas coisas que eu falei para aplicar durante a entrevista de emprego. Então, assim, numa entrevista de emprego, se coloca no lugar do recrutador e com certeza você vai sair muito melhor do que começar a falar sem nenhum critério. Vamos a um outro exemplo. Se você tem que apresentar um trabalho na sua escola, na sua universidade, se coloca no lugar do professor. O que o professor pediu? O que o professor vai avaliar? Né? Se coloca no lugar do professor. E aí, com certeza, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor e muito mais rápido. Certo? E se preparar muito mais rápido. Tudo bem? Continuando, então, daí fala assim, preocupação sobre o que falar ou como falar. Como falar é muito singular, é muito de cada pessoa, como que cada pessoa fala. Eu tenho uma postura de falar muito forte, muito empossado, mas tem pessoas que têm uma postura de falar mais calma. O importante é você saber onde você está. Nesse momento é importante você saber lidar com as suas habilidades. Tanto uma habilidade quem fala de forma forte, como uma habilidade quem consegue também acalmar e falar de uma forma tranquila. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber sempre dar uma flutuada entre os dois extremos. Forte, mais calmo. Mais rápido, mais devagar. Né? Mais pausado, mais rápido. E assim por diante. Você tem que sempre estar sabendo flutuar os dois extremos. Seja eles quais forem. Por quê? Porque tem momentos que você precisa falar mais rápido. Tem momentos que você tem que dar uma pausa para as pessoas que estão te assistindo conseguirem assimilar o seu conteúdo, né? Então, às vezes, quando você quer uma atenção do público que está te assistindo, você fala um pouco mais baixo. E a tendência é que eles parem de falar ou diminuam o tom de voz para escutar. Então, assim, são algumas técnicas, né? É muita coisa envolvida, mas a grosso modo eu iria falar assim: faça do seu jeito. Se você tem uma voz calma, tranquila, devagar, faça do seu jeito. Se prepara e faça do seu jeito, que eu tenho certeza que será excepcional. Vamos lá. A segunda aqui, que comentou. Eu não estou falando os nomes, tá bom, pessoal? Para preservar, não sei se as pessoas me autorizam, mas alguns aí tá público, tá lá no Instagram, tá no Facebook, então vocês conseguem ver, mas o importante é vocês assimilarem e obter um pouco de conteúdo aqui comigo. Tudo bem? A segunda é assim: sinto muito responsabilidade, mas creio que consigo. Você me ensinou bastante técnicas. Obrigado, fico muito feliz. Para alguns alunos, e acho que a maioria já deve ter escutado, e que eu falo assim: eu tento dar o meu melhor sempre que eu estou tentando ensinar. E eu fico feliz que você adquiriu e absorveu bastante técnicas, né? E eu creio também, eu sei quem é, eu creio também que você consiga, sim, assumir essa responsabilidade e enfrentar esse desafio. E o que eu tenho para falar para todos que estão assistindo? Quando o desafio vem na sua porta, ele bate, é a hora de você enfrentar. Você fala: eu não estou preparado, eu não sei se eu vou conseguir. É a hora de você enfrentar. Encare esse desafio, né? Nada de mal pode acontecer com você. E eu queria dizer que também ninguém agrada a todo mundo. Tem pessoas que não gostam de mim, não gostam de você, e assim é a vida. Imagine como seria ruim ou chato se todo mundo concordasse 100% com o que você fala. Se todo mundo falasse que você está certo, dissesse amém para tudo que você fala. Não teria graça, né? Então é normal as pessoas discordarem. É normal as pessoas não gostarem. Viva com isso, né? Assume isso, viva e vai para frente. Aceita que dói menos. Agora a terceira. Insegurança pela dificuldade de lidar com alguma possível crítica e não saber responder. Olha, isso é uma chave muito importante para você. Nesse caso, o
que você falou, eu também consigo separar aqui em duas, né? Insegurança e possível crítica, né? Insegurança. Existem várias técnicas para você conseguir ser mais seguro durante a sua apresentação. Desde hipnose, técnicas de PNL, coach e até o que eu acho mais simples que eu vou falar agora para vocês, preparação. Então, quanto mais você se prepara, menos inseguro você fica. Então, se prepare, estude, saiba muito bem o que você vai falar. Com certeza, se você souber muito bem se preparar, você vai se sentir mais seguro para se apresentar. Na segunda aqui, disse, insegurança pela dificuldade de lidar com alguma possível crítica. É o que eu acabei de dizer, né? Crítica todo mundo vai ter. Não tente agradar todo mundo. Ou melhor, tente agradar todo mundo. Mas saiba que você não vai agradar. E é normal não agradar. É bom você ter crítica, né? Quando você tem uma crítica, eu costumo dizer assim, que crítica é crítica. Quem faz ela ser construtiva ou não é você quando recebe essa crítica. Eu tento sempre, das críticas, fazer delas alguma coisa construtiva. Mesmo aquelas que eu sei que é totalmente destrutiva. Eu pego essa crítica e tento transformar ela em alguma coisa positiva para mim, né? A gente fala que tudo tem duas faces, né? Toda moeda tem duas faces. O lado bom e o lado ruim. Basta você querer ver o lado bom, né? Então uma crítica, eu tento fazer ela construtiva, sempre, né? Às vezes eu não consigo, tá? Eu sou ser humano. Às vezes eu fico mal, fico triste, como todo mundo. E é normal, a gente tem que entender que isso é normal. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. Esses momentos altos e baixos faz parte. Então vamos absorver isso e se ficar triste, que seja um dia, né? E não pela vida inteira. Diz uma música isso daí, né? Vamos lá. A quarta. Fica angustiada e com medo. Tenho vontade de sair correndo e desistir de falar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sair correndo, desistir de falar é a saída mais fácil. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer isso. Se fosse fácil, todo mundo ia ser palestrante. Se fosse fácil, todo mundo ia falar bem. Não é fácil, mas isso vai fazer você sair do nível e ir pro próximo jogo, pro próximo nível do jogo. Isso vai fazer você sair daqui e aqui para cima. Isso vai fazer talvez você ter sua promoção. Vai fazer talvez você aumentar o seu salário. Vai fazer talvez você ser reconhecido. Você conseguir passar uma mensagem, eu não sei. Mas com certeza absoluta vai fazer você melhorar e sair de um nível e ir para o outro. Para você ser um profissional de sucesso, uma pessoa de sucesso, necessariamente você vai ter que saber falar em público. Você vai ter que conseguir passar a sua mensagem para mais pessoas. E quanto mais, melhor. Então você vai sentir angustiada, vai ter medo de sair correndo, de desistir de falar. É normal, o seu cérebro vai tentar buscar um atalho. E o atalho mais fácil nesse momento é desistir. Ele vai tentar fazer você desistir de qualquer jeito. De qualquer jeito ele vai tentar. Então você tem que ser firme, forte e continuar. Se preparar, ser firme, forte e continuar. Acredite, você é capaz de conseguir fazer uma bela apresentação e receber muitas palmas. O próximo aqui, a quinta, né? Se eu não perdi a minha... Tô até riscando, se eu não perdi aqui a minha sequência. Sinto um frio na barriga, mas encaro numa boa. Mantenho a calma e me preparo para saber exatamente o que preciso falar. É exatamente isso que você tem que fazer. Frio na barriga, medo, mão suando, dá branco, todo mundo tem. Desde o que está começando hoje, que vai apresentar o primeiro trabalho para um professor, aquele que vai fazer a sua primeira entrevista de emprego, né, a sua dinâmica, ou aquele que é um palestrante já conhecido, ele tem momentos que a gente sente frio, que a gente frio na barriga, sente a mão suar, dá branco. E aí vem muita experiência de quem já tem. E de quem não tem essa experiência, vem a calma, você tem que se manter calmo. Nesses momentos, não adianta você querer sair correndo, você querer desistir, você tem que manter a calma. Frio na barriga todo mundo tem, tá?
você vai ter que saber controlar isso. E com o tempo você vai aprender. Mas só que quanto mais prática você tiver, melhor você vai ficar. Então só vai melhorar esse frio na barriga, ou melhor, você só vai conseguir controlar esse frio na barriga se você começar a enfrentar esse frio na barriga. Enquanto você não enfrentar, você não vai conseguir. Enquanto você não desenvolver, não tentar se desenvolver, não tentar ser melhor, você não vai conseguir. Tem pessoas que se preparam para uma apresentação e chega no dia da apresentação, desiste. Eu não entendo isso, porque na minha concepção, se você se preparou, o momento do ápice, né, o momento do show é quando você vai se apresentar, quando você vai falar em público. Então você tem que esperar isso e lidar com o frio na barriga, e lidar com encarar numa boa. Tem que ser assim: medo, frio na barriga, mão suando, todo mundo ficou ou fica, mas você tem que passar por isso, você tem que passar por cima disso. Tudo bem? Próximo aqui, apreensiva e ansiosa. Até para responder foi apreensiva e ansiosa, foi rápida, né? Tem pessoas que quando vão falar em público, ela não se preocupa com a mensagem que ela está passando, né? Ela está tão apreensiva, tão ansiosa, que ela não se preocupa com a mensagem que ela está passando. E o que ela faz? Ela começa a falar de uma forma tão rápida e sem contexto algum, que acaba ninguém entendendo nada. A ansiedade dela é tão grande, ela está tão ansiosa, que ela consegue burlar tudo o que ela fez. Ela consegue jogar contra ela mesma. Então assim, apreensiva vai ficar, não tem jeito. Ansiosa vai ficar. Tem algumas técnicas de respiração. Você puxa a respiração, segura 3 segundos, solta devagar, contando até 4, puxa, segura 3, isso ajuda. E tem várias outras, né? Essa é uma técnica fácil e simples para você fazer quando tá naquele estresse acentuado, né? Antes de entrar, talvez. E manter a calma, não tem jeito. Como que eu vou manter a calma? Tem várias formas. Uma é a respiração. Agora vamos para a sétima. Vamos lá. O sétimo comentário tá assim: angústia, não gosto, preciso me preparar, pois essa é a dificuldade que mais tenho. Então vamos lá, é muita coisa aqui para comentar também, né? Mas para não deixar em branco, eu vou comentar um pouquinho aqui. Preciso me preparar. Quando ela falou não gosto, preciso me preparar, o meu entendimento é assim, que ela não gosta de se preparar. Mas você sempre vai ter que se preparar. Para você falar em público, você sempre vai ter que se preparar. Pode ser uma preparação rápida, uma preparação de segundos, mas você tem que se preparar. Vai falar em público, se prepara, ainda mais quem tem dificuldade. Tem gente com muita habilidade que durante a fala vai falando mais pausadamente e vai raciocinando o que vai falar depois, né? Já viram aquelas pessoas que começam a falar, tá pausa, daqui a pouco engata no assunto? Exatamente. Mas como você no caso tem dificuldade, faz o quê? Se prepara, tem que se preparar. Não, ela colocou ainda assim, pois essa é a dificuldade que mais tenho. Sim, e uma das formas de você não ter essa dificuldade, a primeira é você falar que, parar de falar, melhor dizendo, que não gosta. Porque toda vez que você fala não gosto, o seu cérebro pega e fala assim, isso não é importante, eu não preciso disso. E aí você não vai se preparar. E quando você começar a estudar, aquilo vai ser maçante, vai ser chato, vai ser ruim, vai ser torturoso. Então ele não vai gostar de fazer. Então a primeira coisa é eliminar esse não gosto. Eliminando esse não gosto, provavelmente você vai conseguir se preparar. Já vai dar um passo à frente. Tudo bem? Próxima aqui. A 8, né? Se eu não perdi aqui a minha conta. Insegurança e medo. Eu já falei um pouco de segurança, já falei um pouco de medo. Agora falar os dois juntos, né? Que eu falei de segurança, falei de medo. Vamos agora comentar um pouquinho de segurança e medo junto. Quando a pessoa fala assim, tem segurança e medo, uma coisa faz desencadear a outra. Então a insegurança que ela tem, ela tá tão insegura que ela começa a ficar com muito medo. Ou ela tem tanto medo
que fica insegura, né? Uma coisa leva a outra, estão quase ligadas aí. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem a insegurança, essa insegurança normalmente é decorrente do que pode acontecer. Então ela fica pensando assim, ela fica insegura porque ela fala, eu não vou conseguir desenvolver. Eu não estou... Olha só uma insegurança que às vezes parece boba, mas eu vejo muitas pessoas quando vão falar em público, ficar olhando a roupa, né? Será que minha roupa tá boa? Ai, dá uma olhada aí nos... Então fica inseguro, porque às vezes se sente mal vestido. Ou muitas pessoas ficam inseguros porque teve uma apresentação anterior que foi muito boa, e daí começam a se comparar com outras pessoas. E aí quando começa a se comparar com outras pessoas, decorrente disso vem o medo de apresentar, vem o medo de falar em público. E esse medo vai tomando conta, ao ponto de começar desencadear aquelas outras coisas. Dá branco, medo de correr, insegurança, mais insegurança, e aí só Deus sabe onde vai parar. Eu já tive pessoas, alunos, em sala de aula, de desmaiar quando vai falar em público. O medo era tanto que desmaiou. A pressão caiu. E aí o que eu falo? O corpo humano, ele tem várias formas de reagir, né? Você tem que entender o que está acontecendo e tentar se controlar com isso que o seu corpo está correspondendo, né? Uma ação tem uma reação. Então ele vai ter uma reação. Se você está em desconforto, vai ter uma reação. Tem pessoas até que a insegurança, o medo, é tanto que ela fica brava, ela fala como se estivesse com raiva, né? Que não é o caminho correto. Então, assim, insegurança pode gerar medo, e o medo pode gerar insegurança. São coisas distintas, no entanto, elas se juntam para tentar fazer com que você não consiga falar em público. Então, você não consiga fazer a sua apresentação. A gente tem que tentar lidar com as duas, saber muito bem aonde que é o fio de cada uma, aonde que está a minha insegurança. Você tem insegurança do quê? O que está passando na sua cabeça? Vamos ver se essa insegurança, esse medo é real. Se essa insegurança é realmente real. Tem pessoas que têm insegurança assim, eu não me preparei. É real isso? Essa insegurança de você não ter se preparado? Você estudou 3, 4 dias para essa apresentação. Será que essa insegurança é real? Ou é coisa da sua cabeça? Né? O medo de dar branco. Tem pessoas que têm o medo de dar branco. Tá, esse medo não é real, é hipótese, né? Pode acontecer. Então a gente tem que entender muito bem aonde está a insegurança e o medo. E depois analisar se o medo e a insegurança são reais. Se forem reais, tentar achar soluções. E com isso, tentar desenvolver a sua apresentação. A 9 aqui. Medo de não lembrar o que precisa falar. Falar algo errado. Nervoso. Ansiedade. Vamos lá. Medo de não lembrar o que precisa falar. Medo de não lembrar. Quanto menos você se preparar, mais a probabilidade de você não lembrar o que vai ter que falar. Então, uma técnica simples e fácil e direta. Se prepara muito. Se prepara muito para a sua apresentação. Quanto mais você se preparar, mais você vai eliminar o branco, né, que a gente chama. Então, se prepara que o branco some. Falar algo errado. Raramente uma pessoa, numa apresentação, não fala algo errado. Não desliza no português, ou, quando está argumentando, argumenta alguma coisa que não está perfeitamente errada. Por isso que muitas pessoas estão sendo avaliadas. E quando está avaliado, o professor, ou o entrevistador, ou quem quer que seja, está olhando tudo, inclusive as coisas erradas. Então, assim, é normal falar alguma coisa errada. Tanto um conceito como o português, né? Isso é normal, né? Nossa língua é muito difícil, mas mesmo se não fosse, é normal. Como é normal também você falar um conceito ou dar algum dado errado.
Tem como tentar eliminar? Sim, se preparando. Quanto mais você se preparar, melhor é a sua apresentação. Então, continuando, né? Medo de falar alguma coisa errada? Preparação, se prepara. Passe 5, 6, 7 vezes a apresentação na sua mente. Se prepare, estude muito, que eu tenho certeza que vai eliminar muito esse seu medo. E depois aqui tá nervosismo, ansiedade. Nervosismo eu já falei bastante. Ansiedade. Ansiedade, alguns especialistas falam que ansiedade é quando você começa a tentar viver no futuro, né? Então você começa a pensar o que pode acontecer. E esse o que pode acontecer começa a fazer você ficar ansioso, começa você viver lá. Mas um jeito de você tentar eliminar a ansiedade é você estar no presente e não ficar no futuro. Então assim, um exemplo, se você está ansioso e você vai dormir e fala assim, eu não posso perder a noite de sono. Então vamos ser racional. Como que você faz para não perder a noite de sono? Vai dormir cedo, coloca o celular para despertar, o despertador, né? E não toma café, não sei, cada um sabe, conhece o seu corpo. E com isso você está eliminando. Ou seja, trata a ansiedade, né? Sabendo que é algo futuro, mapeia o que no futuro eu estou pensando que está fazendo eu ficar ansiosa. O que no futuro está fazendo eu ter o meu coração acelerado e tal. É isso? Tá. Como que eu posso eliminar isso? E você vai conseguir fazer várias hipóteses para eliminar isso. Então é muito particular, né? Tem várias técnicas, mas uma é essa. Ver o que está deixando você ansioso e fala como que eu faço para eliminar isso. Ou como que eu faço para melhorar essa ansiedade. Ou resolver aquele problema que talvez possa acontecer, né? Porque a ansiedade, como eu disse, alguns especialistas falam que é quando você está no futuro, né? Você está vivendo mais no futuro do que no presente. E aí como que você pode eliminar alguma coisa que pode acontecer no futuro? É fazendo muito bem feito o seu presente. Tudo bem? E a última aqui, se eu estou certo, é a 10ª. Tá assim, desespero, coração acelera, as mãos soam, as borboletas na barriga. É engraçado, né? Mas eu tinha borboletas na barriga, minha mão suava também. Era normal. E é engraçado que o corpo humano, ele é muito complexo, né? Que eu estava com medo de falar em público. Às vezes, como eu disse no outro vídeo, quando eu ia perguntar em sala de aula, levantar a mão, que é uma forma, né, de você estar falando em público, você fazer uma pergunta na sala, eu começava a raciocinar, eu começava a ficar ansioso, pensando o que os meus amigos vão falar, o que o professor vai comentar, será que essa minha pergunta é cabível nesse momento, ou não tem nada a ver, e começava a pensar e viajar e estar lá no futuro. E às vezes meu estômago começava... Eu achava engraçado, mas ao mesmo tempo eu falava, o que está acontecendo comigo? Eu não entendia. Mas era uma reação normal do meu corpo, né? Então pense assim, é uma reação normal do seu corpo. Para, respira. Como eu já disse, uma das técnicas, respira, para, pensa um pouquinho e vai, enfrenta. Quando você enfrentar, você vai ver que vai baixar o estresse na hora, né? Seu corpo começou a ficar estressado e depois ele baixa o estresse na hora, depois que você passou por esse momento. Certo? E é isso aí. Então hoje, né, nesse vídeo, eu falei um pouquinho para vocês sobre as postagens que vocês fizeram naquele conteúdo que eu pedi para vocês, né? Eu coloquei qual o sentimento que vocês têm quando precisam falar em público. E aí várias pessoas comentaram, né? E eu tô tentando aqui dar um feedback rápido e dinâmico para vocês entenderem um pouco o que acontece com vocês quando necessita falar em público e também tentar de uma forma muito rápida fazer com que vocês comecem a entender um pouquinho mais sobre essas técnicas e como funciona e o porquê que eu preciso falar em público, né? Eu já disse, a gente precisa sair de um nível e ir para outro. E chega um nível na sua vida que você consegue chegar e alcançar sem falar em público. Mas para ir para o próximo nível, necessariamente você vai ter que falar em público.
necessariamente. Então é isso. Foram 10 questionamentos, 10 respostas que eu tive aqui. Essas 10 eu respondi. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem não me segue ainda, me segue no YouTube, no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vou estar postando muito mais conteúdos referente ao medo, a como falar em público, como destravar, como ter o seu dia do destrave, que depois eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso. E é isso, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a você uma vida abundante. Um abraço e um beijo a todos. Até mais.